Fala, galera! Meu povo lindo do meu coração! Fala aí. Como foi o simulado? Como foi o último simulado? O terceiro simulado do ano e o segundo simulado presencial? Fala aí pra mim. Opa, que coisa boa! Ouvi dizer que foi maravilhoso, que foi sensacional, que foi esplêndido! Que maravilha! Estou muito feliz por isso. Vocês tiveram a última oportunidade antes da prova. Que coisa boa! Já pensou se nós tivéssemos algumas oportunidades na vida, né? Algumas coisas que antecipam outras, eu poderia fazer, corrigir de maneira maravilhosa. Já pensou se a vida fosse assim? Que maravilha, mas o IAP deixa isso assim, deixa a vida de vocês ainda melhor, porque aqui vocês têm a oportunidade de revisarem os conteúdos e analisarem quais são aqueles que vocês ainda têm dúvidas. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Pois é. Então, pessoal, parabéns. Se vocês chegaram, pessoas lindas, se vocês chegaram até aqui, parabéns. Professora, não fui bem no simulado. Isso quer dizer que eu não vá passar? Jamais. Jamais. Aqui vocês podem errar. Na prova, vocês jamais poderão errar. Certo? Então, enquanto vocês puderem, beleza. Se vocês não puderem, como na prova, metam o aço, façam da melhor maneira possível. Mas aqui nós fizemos de tudo por vocês. Se vocês não obtiveram aquela nota que tanto desejaram, beleza, isso não é o fim do mundo. Agora comecem a trabalhar aquelas questões que mais deram dificuldade a vocês, que vocês mais erraram. Ainda há tempo. Temos aí uns 15 dias, 12 dias para resolver essas questões. Nunca é tarde. Enquanto vocês puderem ainda resolver aquelas que vocês têm ainda dúvidas, resolvam. Saiam da zona de conforto, deixem de estudar aquilo que vocês já sabem e busquem a aprovação em cima daquelas questões que vocês ainda têm dúvidas. Vamos para a correção? Vamos lá? Comigo? Todos somos vencedores porque chegamos até aqui. Sim ou claro? Claro, muito bem. Gostaram aí do texto? Eu farei uma leitura aqui bem rápida sobre esse texto e iremos para as questões. Vamos lá. Texto 1. Linguagem neutra, bobagem ou luta contra a discriminação? Olha que texto, que título interessante. Linguagem neutra, que é um assunto muito comum entre vocês, que vocês discutem muito, até mesmo em redes sociais. Já participei de uma live, já fiz uma live e um aluno me questionou: professor, o que a senhora acha sobre os pronomes neutros? E eu não tinha noção do que seriam pronomes neutros, né? O incrível Tatal escolheu esse texto com muita maestria, com muita plenitude, e ele foi muito feliz nessa escolha. Muito feliz mesmo. O título é totalmente atrativo e já nos traz informação de mundo. Linguagem neutra, bobagem ou luta contra a discriminação? Aí já começa com uma pergunta para que nós possamos fazer essa reflexão. Bobagem ou luta? Luta, só quer dizer luta. Luta contra a discriminação. A utilização de uma terceira letra para distinguir o gênero masculino do feminino na língua portuguesa é motivo de discussão entre os gramáticos. Então, o subtítulo já nos fala o que é essa linguagem neutra. Uma terceira língua para distinguir o gênero masculino do feminino na língua portuguesa. E essa discussão dessa terceira língua é motivo de quê? De conversa, de discussão entre os gramáticos da língua portuguesa. Vejamos. Uma das discussões mais recentes e polêmicas sobre a língua portuguesa é a utilização das vogais temáticas. A proposta de uma terceira forma que vá além do A para o gênero feminino e do O para o gênero masculino é conhecida como linguagem neutra e compreende basicamente a utilização de uma terceira letra para se referir a todos, sem particularizar gênero, inclusive para aqueles que não se identificam com uma binariedade, ou seja, não se sentem confortáveis em se associar nem ao feminino nem ao masculino. Pronto. Na introdução, nós já temos o conceito
dessa situação do uso da linguagem neutra, que é uma questão polêmica, né? Quanto à utilização do A para gênero masculino e O para o gênero masculino, né? A para feminino e O para masculino, né? A proposta da criação dos pronomes que sejam neutros tem movimentado discussões na República das Letras por bater de frente com uma polêmica questão. A língua portuguesa já não é neutra? Entre os professores, gramáticos e estudantes da língua que debatem o assunto, há aqueles que defendem que, sim, a variedade masculina dos pronomes ele, eles e dos artigos os já compreende a neutralidade, ao passo que são utilizados quando se tem em um mesmo grupo homens e mulheres. No exemplo, eles vão ao parque juntos. O eles pode ser tanto para os indivíduos do gênero masculino, quanto para o indivíduo do gênero masculino e um do feminino. A gramática conservadora, conhecida como a norma culta da língua, entende que não é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo quando há a presença de homens e mulheres. Utilizar, portanto, os alunos e as alunas foram ao parque seria um pleonasmo, isto é, ao utilizar o gênero masculino em alunos, já está implícita a possibilidade de terem somente estudantes do gênero masculino, quanto a de terem meninos e meninas. Qual seria então a necessidade de criar uma terceira classificação do pronome? Isso que gera discussão, né? Se eu já uso eles quando tem 10 meninos e uma menina, né? Na verdade, 10 meninas e um menino, nós sabemos que pela regra geral, né, o masculino sobressai em cima do feminino, né? Se tivermos 10 meninas e um menino, não podemos usar elas, temos que usar eles. Eles foram aprovados e não elas, por causa de um menino entre 10. A discussão começa assim: por que tratar de um pronome neutro se eles ou ele já é neutro? Se já expõe essa neutralidade? É uma boa pergunta, né? É uma boa discussão. O que é e como surge o pronome neutro? A youtuber Cup, uma jovem não binária de 22 anos, explica que algumas pessoas podem se sentir confortáveis sendo tratadas tanto no masculino como no feminino. Mas, para outras, esses termos podem ser opressores, pois as empurram para um contexto em que elas não se sentem representadas. Há de existir uma forma de respeitar suas identidades na língua, da mesma forma que respeitamos homens e mulheres, diz. Não há um registro exato para o início das discussões sobre linguagem neutra, mas as redes sociais têm a ver com sua popularidade, já que deram aos jovens da comunidade LGBTQ+, meios para se expressar e se identificar com outros semelhantes. Se engana quem pensa, porém, que a ideia é aceita igualmente pela comunidade. A atriz e escritora Estrela Hoff diz que o indivíduo transexual quer ser tratado pelo gênero com o qual se identifica, e a ideia de um terceiro pronome e artigo seria, na verdade, um ato de exclusão e não de inclusão. Essa mudança representa uma porcentagem de indivíduos que não chega nem a 15% da comunidade LGBT. E também não chega a 0,00,2% da porcentagem de brasileiros, conta a Estrela. São, em sua maioria, adolescentes ou jovens com menos de 35 anos que absorvem teorias estadunidenses para tentar se conectar a uma realidade. Então, o que propõe a linguagem neutra? Na prática, a proposta é usar o E como desinicial nominal para as palavras que admitem flexão de gênero, masculino e feminino. Um exemplo neste caso seria: Ariel é muito esperto. No lugar de Ariel é muito esperto, trocar o final das palavras que indicam gênero masculino e feminino pelo E. Ariel é muito esperto. O pronome possessivo que no masculino seria meu e no feminino seria minha, no neutro seria minha. Ariel é minha amiga.
Para os pronomes pessoais de terceira pessoa, no qual o masculino é ele e o feminino é ela, a opção neutra mais reconhecida é o elo. Para os pronomes pessoais de terceira pessoa, no qual o masculino é ele e o feminino é ela, a opção neutra mais conhecida é o elo. Elos gostam de estudar. Explica a YouTuber Cup. O artigo mais reconhecido seria o e. O uso do acento circunflexo é importante para se criar uma diferenciação da conjunção aditiva e assim como ressaltar a forma adequada da pronúncia, para também não haver confusão. Estudante tem sido bem disciplinado nas aulas. Mas para haver mudança, é preciso um acordo entre os usuários da língua. Falta ainda um consenso entre os adeptos dos pronomes neutros. Apenas recentemente foi entendido que usar o arroba ou o x no lugar do marcador de gênero pode causar dificuldades nos sistemas de leitura para deficientes visuais e auditivos, diz o professor Tiago Sala. Antes disso, a utilização da letra U também foi proposta e é usada ainda hoje por alguns adeptos. Bem interessante essa discussão, né? Texto 2. O computador vai processar agora qual o assunto mais chato da internet hoje? Processando pronomes neutros. Eu já sabia. Vamos lá. Essa tirinha já mostra bem direitinho os quadrinhos que representam aí a questão dos pronomes neutros, né? Texto 3. Deixa eu baixar aqui. Projeto proíbe linguagem neutra de gênero em instituições de ensino e bancas de concurso. Aí já vem uma confusão, né? O título já nos diz assim, o projeto proíbe a linguagem neutra de gênero em instituições de ensino e bancas de concurso. Aí já está uma confusão porque o povo quer inserir a linguagem neutra, aí vem um projeto que derruba isso, né? E que não vai fazer porque em escolas, instituições de ensino, universidades e bancas de concurso. Aí já vai gerar uma outra discussão bem pior, né? O texto foi publicado no dia 23 de novembro de 2020, por Júlio Amaral. O gênero neutro existe na língua portuguesa. O projeto de lei 5.198/2020 proíbe instituições de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos de utilizarem o gênero neutro para se referir a pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino. Como a população LGBTI, o texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Autor do projeto, o deputado Júnior Amaral afirma que nos ambientes formais de ensino e educação não deve ser permitido o emprego da linguagem que, corrompendo as regras gramaticais, pretende se referir ao gênero neutro, inexistente na língua portuguesa. Este projeto de lei é apresentado em resposta a tentativas isoladas de impor ao conjunto de todo nacional uma visão linguística que reconheceria no português um terceiro gênero, o neutro, ao lado dos gêneros masculino e feminino, diz o parlamentar. Aí tem a enquete sobre o projeto. Resultado aí, 46% concordam pleno totalmente. 1% concordam na maior parte. 0% estão indecisos. 1% discordam na maior parte. 52% discordam totalmente. Enquete sobre o projeto de lei 5.195 de 2020. Bom, vamos para as questões. Acompanhe de casa o material de vocês, de acordo com o texto 1. Olha só, o texto 1 começa assim, ó. Linguagem neutra, bobagem ou luta contra a discriminação. A utilização de uma terceira letra para distinguir o gênero masculino do feminino na língua portuguesa é motivo de discussão entre os gramáticos. Uma das discussões mais recentes e polêmicas sobre a língua portuguesa é a utilização das vogais temáticas. Aí eu venho para a questão. De acordo com o texto 1, gente, de acordo com é compreensão textual, certo?
De acordo com o texto, são os elementos explícitos, de acordo com compreensão textual. Elementos explícitos, julgamento de fato, certo? Elementos explícitos, julgamento de fato. É o que realmente está escrito. Sobre inferências fazem parte da interpretação textual. São os elementos implícitos, chamados de julgamento de valor. Pronto, tá? Bom, de acordo com o texto 1, está lá no texto, no primeiro parágrafo do texto. A utilização das vogais temáticas na língua portuguesa é uma discussão polêmica. Está no primeiro parágrafo, ó. O primeiro período do texto, ó. Uma das discussões mais recentes e polêmicas sobre a língua portuguesa é a utilização das vogais temáticas. Está na cara, né? Compreensão textual. Por isso que a resposta certa é a correta, a letra A. Letra B, a utilização das vogais temáticas na língua portuguesa é uma discussão antiga? Recente. Uma das discussões mais recentes é sobre o uso das regras de língua portuguesa? É isso que fala o texto? Que estudar as regras da língua portuguesa é uma discussão recente? Não. Uma das discussões mais recentes é sobre a norma culta da língua portuguesa. Também não. Por isso que a resposta correta é a letra A. Voltem ao texto. No primeiro período do texto, nós temos a resposta com base na compreensão textual. Show de bola! Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, da próxima vez, preste mais atenção. Isso, na hora da prova, é necessário que vocês olhem bem direitinho, voltem ao texto para reler as perguntas. Beleza? Fiquem atentos às últimas dicas. 2. Conforme as ideias mencionadas no texto 1, a gramática conservadora, conhecida como a norma culta da língua portuguesa, entende que não é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo quando há a presença de homens e mulheres. Vamos voltar ao texto. O último parágrafo aqui, o terceiro parágrafo do texto 1, a gramática conservadora, conhecida como a norma culta da língua, entende que não é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo quando há a presença de homens e mulheres. Tá aí a resposta, né? Aí eu volto para o texto, volto para a questão. Conforme as ideias mencionadas no texto, letra a gramática conservadora, conhecida como a norma culta da língua, entende que não é necessário distinguir os gêneros de determinados grupos quando há a presença de homens e mulheres. Correta, letra A. B. A gramática conservadora, conhecida como a norma coloquial. Coloquial é o que nós usamos no nosso dia a dia, é a linguagem informal. Isso não é dito no texto. Entende que não é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo quando há a presença de homens e mulheres. C. A norma culta da língua entende que é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo quando há a presença de homens e mulheres. E isso não era determinado pela norma culta, e sim pela gramática conservadora, que não é necessário. E aqui ele diz que é necessário. Muito cuidado, porque uma palavrinha pode excluir a questão. D. Os estudiosos da língua portuguesa entendem que é necessário distinguir os gêneros de determinado grupo, independente da presença de homens e mulheres. Isso não consta no texto. Conforme as ideias mencionadas no texto, conforme as ideias está relacionado com a compreensão textual. Não é o que você acha, não é o que você acredita desse texto, é o que está lá. São os elementos explícitos, julgamento de fato e não julgamento de valor. Portanto, a questão 2 está correta, a letra A.
3. Sobre os pronomes neutros citados no texto 1, é possível inferir. Inferências fazem parte da interpretação textual, galerinha, dos elementos que estão escondidos no texto, aquilo que a gente acha, julgamento de valor. Sobre os pronomes neutros citados no texto 1, é possível inferir que há vários registros exatos para as discussões acerca da língua neutra. Exatos. B. Não há registros exatos para dar início às conversas sobre a língua neutra, embora sua popularidade esteja ligada às redes sociais. O que é que eu falo? Não há um registro exato para o início das discussões da linguagem neutra, mas as redes sociais têm a ver com sua popularidade, já que deram aos jovens da comunidade LGBTQ+, meios para se expressar e se identificar com outros semelhantes. Se engana quem pensa, porém, que a ideia é aceita igualmente pela comunidade. Então, no primeiro tópico, no segundo tópicozinho, né, o que é e como surge o pronome neutro. No segundo parágrafo, implicitamente, a gente consegue determinar, consegue entender o que ele quer dizer. Que não há registros exatos para dar início às conversas sobre a língua neutra, embora sua popularidade esteja ligada às redes sociais. Certíssimo, letra B. A discussão sobre os pronomes neutros e a língua neutra é aceita sem problemas pela comunidade. É aceita aí, engana-se quem pensa que os problemas sobre os pronomes neutros é aceito pela comunidade sem problemas. Engana-se quem pensa. Então, é o oposto, né? E a letra D, a linguagem neutra já é algo definido por lei. Pelo contrário, eles querem derrubar a lei, né? Totalmente oposto ao que está aqui. Então, a questão 3, a resposta correta é a letra B. Prestem atenção, na hora da prova é necessário que vocês tenham calma, que vocês leiam minuciosamente o texto. Se vocês puderem, façam tópicos frasais que eu sempre menciono nas aulas, só para vocês ficarem atentos à noção de ideia de que cada parágrafo expressa no texto, só para que você não precise voltar ao texto e ficar procurando. Qual é a parte do texto que tem isso aqui mesmo? Deixa eu voltar, deixa eu olhar, aí você vai perder tempo. É melhor você perder um tempinho, menos de 1 minuto, para escrever uma frase que lembra a você a ideia principal daquele texto, a ter que voltar o texto todinho para buscar a resposta. Vão por mim? Vão por mim? Questão 4. A palavra culta pode ser substituída sem alteração de sentido. Professora, a palavra culta. Culta. O que é uma coisa culta? Uma pessoa culta, uma pessoa instruída, é uma pessoa simples, desconhecida ou leiga? Leiga é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. Vamos falar sobre pronomes neutros. Antes, o ano passado, quando eu fiz uma live, que o aluno me perguntou sobre os pronomes neutros, antes eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre, mas depois eu fui ler para tentar me apropriar do assunto, mas antes eu era uma pessoa leiga. Leiga, não tenho tanto conhecimento ou conhecimento nenhum sobre determinado assunto, tá? Instruída é aquela pessoa culta, que tem instruções, que tem o conhecimento. Pode ser substituída sem alteração de sentido pela palavra culta. Certíssimo. Letra A, questão 4. Desconhecida nada tem a ver com culta. E simples também. Observe o trecho abaixo. Ele seguirá de base para as discussões. Ele servirá de base para as discussões das questões 5 a 7. Vamos lá. Não há registro exato para o início das discussões sobre linguagem neutra, mas as redes sociais têm a ver com a sua popularidade, já que deram aos jovens da comunidade LGBT+, meios para se expressar e se identificar com outros semelhantes. Se engana quem pensa, porém, que a ideia é aceita igualmente pela comunidade.
O verbo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido. O verbo aí, no caso, a com H, certo? Há um registro. Não há um registro exato, não há um registro exato para o início das discussões. Vamos lá. Esse verbo aqui, ó, não há um registro. Não existe um registro exato. Esse verbo haver está no sentido de existir. Lembrando que o verbo haver, neste sentido de existir, é um verbo impessoal. Verbo impessoal, que não se refere a nenhuma pessoa do discurso, portanto, não irá para o plural, certo? Mas o verbo existir é um verbo pessoal. Ele se refere a uma pessoa do discurso, podendo ir para o plural. Ó, existem registros exatos. Existem registros exatos, certo? Aqui no caso, ó, o verbo existir vai para o plural para combinar com o termo a que se refere, porque ele é um verbo pessoal. Já o verbo haver, no mesmo sentido de existir, é um verbo impessoal e não vai para o plural. Beleza? Então, ó, o verbo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido por não há, não existe. Verbo fazer, ele é usado o A com H quando indica tempo decorrido, tempo passado. Faz anos, há anos que não o vejo. Parecer é um verbo de ligação que nada tem a ver com o verbo haver. É também um verbo de ligação do verbo ser, que também não tem nenhuma relação com o verbo haver, certo? Portanto, a resposta da questão 5 está correta, a letra A. 6. A conjunção mas tem valor semântico. Valor semântico. Valor semântico quer dizer o quê, pessoal? Sentido. Sentido. Orações coordenadas adversativas. Conjunções, no caso. Conjunções. Cadê? Conjunções coordenadas adversativas são aquelas que têm a ideia de oposição, ideias opostas, ideias contrárias, ideias que se contradizem, ideias contraditórias, ressalva. Mas, porém, entretanto, todavia, tem as locuções também, no entanto, não obstante, certo? Contudo, tudo isso aqui indica oposição adversativa, oposição, e pode também vir na prova com o nome ressalva, certo? Oposição, ideias contrárias, ideias que se opõem, tá? Então, não há um registro exato para o início das discussões sobre linguagem neutra, mas as redes sociais têm a ver com sua popularidade. Mas pode ser substituída, tem um valor semântico de mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, não obstante. Adição, condição, conclusão e oposição. Letra D, gente. Essa daí vocês já estão cansados. Sempre eu coloco uma questão com essa relação semântica. E vocês precisam entender que tanto na prova pode vir relação semântica, eu posso dizer, né? Relação de sentido, ou posso dizer assim, a alternativa, a palavra, a expressão pode ser substituída sem alteração de sentido. Quando fala sem alteração de sentido, tem relação com o quê? Valor semântico, palavras que têm sentidos parecidos, ok? Significados parecidos. Questão 7. A palavra ideia não recebe mais acentuação gráfica. Vamos lá.
novo acordo. O que foi que nós aprendemos sobre regra geral de novo acordo? Bora lá. Vou falar aqui sobre as regras de posição da sílaba tônica, porque tem uma questão sobre isso. Vamos lá. Ânimo, galera, ânimo. Não precisa ficar triste agora, não. Fique não. Vocês têm que buscar ânimo para refazer as questões que vocês fizeram de maneira errônea, corrigirem, darem a volta por cima. O momento é esse, a hora é agora, viu? A hora é agora. Posição da sílaba tônica. Posição da sílaba tônica. Vamos lá. Posição da sílaba tônica. Oxítona, eu já ia colocar próclise, mesóclise. Oxítona. Paroxítona. Já ia colocar próclise, mesóclise e ênclise, né? Proparoxítona. Eu vou falar sobre a posição da sílaba tônica para depois explicar o porquê que o acento de ideia foi abolido. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Posição da sílaba tônica. Oxítona. A sílaba mais forte é a última. Café. Parabéns. Ninguém. Ninguém. São acentuadas aquelas que terminam em aas, es, oos, em e ens. Certo? Herói. Paroxítona, a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Tórax. Água. Certo? Quando não é acentuada, trabalho. Quando não for acentuada, o que é que eu faço? Eu grito, trabalho. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, é um caso de paroxítona. São acentuadas as paroxítonas terminadas em iis, uus, ão, ãos, rx, nl, s, né? Os ditongos. Aí o que foi que mudou? Vou colocar aqui, heróico. Antes nós tínhamos a acentuação dos ditongos abertos ei, oi, das palavras paroxítonas. Ei, oi. Heróico. Palavra paroxítona, cuja terminação da sílaba termina com ditongo aberto. Oi. Né? Oi. Pronto. Antes era acentuado. A nova ortografia retirou a acentuação das palavras paroxítonas, cuja terminação da sílaba ei, oi, apenas das palavras paroxítonas. Por que que herói continua com acento? Porque herói é uma palavra oxítona. A regra é apenas para palavras paroxítonas. Estão ligados nessa regra agora? Lembraram da sala de aula? Ei, oi, ei, oi, ei, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi. Não esqueçam nunca mais. Viu? E proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte. Árvore. Todas elas são acentuadas. Música. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, é um caso de proparoxítona e todas elas são acentuadas. Vamos lá. Então, por que que ideia não recebe mais acentuação gráfica? Em sua sílaba paroxítona há um ditongo aberto ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi. Letra A. Eu espero que vocês não tenham errado de coração, que vocês tenham lembrado da sala de aula. Ei, oi, ei, oi, ei, 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 oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi. Credeleve, 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 credeleve. Não me esqueçam.
Vamos lá! Eu estou nessa animação todinha e olha que eu estou com fome, olha que eu estou com dor de cabeça de fome, mas eu estou animada porque eu estou na presença de vocês, na presença inoxidável de futuros federais. Olha aí que importância. Ui! Vamos lá! Questões 8 a 10. Observe o trecho abaixo e responda. A YouTube Cup, uma jovem não binária de 22 anos, explica que algumas pessoas podem se sentir confortáveis sendo tratadas tanto no masculino como no feminino, mas, para outras, esses termos podem ser opressores, pois as empurram para um contexto em que elas não se sentem representadas. O que destacado exerce a função de, se vocês erraram essa questão, não fale mais nunca comigo. Pode me excluir do Instagram. Não é para errar, não. Essa questão é para acertar. Deus me livre de vocês dizerem que erraram, porque se vocês são meus alunos, vocês não erram, não. Porque eu passo o ano todinho explicando, o ano todinho explicando, viu? Que cai na prova, que conjunção integrante substitui todo o resto da oração por isso, isto, disso e disto. E pronome relativo, retoma, é substituível por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quem, onde. Você não tem o direito de errar, não. Você não tem direito, não. Olha, eu vou tirar até os sapatos se vocês errarem. Olha, eu vou aí dar uma sandalhada. Uma tamancada se vocês tiverem errado isso. Erre qualquer outra coisa, menos isso daí. Não, qualquer outra coisa não, porque também posição da sílaba tônica eu estou batendo há muito tempo, viu? Pelo amor de Deus, olhe. Pelo amor que vocês não têm ao Brasil. Por isso. Honrem o Instituto Federal de vocês. Honrem. Mas não é essa a questão, não. Conjunção integrante, pronome relativo, olha, eu já disse. Vamos lá. A YouTuber explica que. A YouTuber explica que. Eu posso substituir esse que por outros pronomes relativos? A YouTuber Cup explica o qual algumas pessoas podem se sentir confortáveis. Eu posso isso? Não é substituível por outros pronomes relativos. Então, não é pronome relativo. A YouTuber explica isso. Isso o quê? Que algumas pessoas podem se sentir confortáveis sendo tratadas tanto no masculino como no feminino. Resposta certa, letra C. Conjunção integrante. Você errou, né? Você errou, né? Não me mate de vergonha, não. Você errou essa questão. Vou ficar assim agora. Pode gravar um bumerangue agora. Me marque no Instagram. Vamos lá. Questão 9. Uso das vírgulas. Todas as provas de vocês têm questões relacionadas ao uso das vírgulas. Não era diferente, que aqui também não teria, né? O uso das vírgulas em destaque no texto é justificado, pois a YouTuber Cup. Quem era ela? Uma jovem não binária de 22 anos. Este texto que está entre vírgulas está acrescentando uma informação sobre a YouTuber Cup. Era uma informação que você não sabia sobre ela. A YouTuber Cup, uma jovem não binária de 22 anos. Aqui nós temos um aposto explicativo. Quando o aposto é explicativo, as vírgulas são duplas e podem ser substituídas por travessões ou por parênteses. Resposta certa, letra C. Trata-se de um aposto. O que é um sujeito deslocado, professora? A ordem direta da língua portuguesa é sujeito, verbo e os complementos. A professora está louca. Quando eu digo está louca a professora, eu mudei o sujeito lá para o final da frase. Isso é deslocado, certo? Fora da sua posição habitual. Mesma coisa com o adjunto adverbial. O adjunto adverbial deverá vir no final da frase pela regra.
Se ele não vier, ele estará deslocado, certo? E o que é um vocativo? O vocativo é aquele termo que expressa um chamamento. Professora mulher, eu não errei não. É quem você está chamando. Vocativo, vírgula obrigatória. Beleza? Show? Vamos para a questão 10. Olhe. A palavra pois pode ser substituída sem alteração de sentido. Vamos lá. Na última gravação da correção das provas, eu falei sobre o pois, né? O pois é substituível pelo porquê, a depender do contexto. A youtuber explica que algumas pessoas podem se sentir confortáveis sendo tratadas tanto no masculino como no feminino, mas para outras esses termos podem ser opressores, pois as empurram para um contexto em que elas não se sentem representadas. Por que que esses termos podem ser opressores? Porque as empurram para um contexto em que elas não se sentem representadas. Porque junto, sem acento, é usado para justificativa, resposta. Ele é substituível por pois, já que, visto que todos esses elementos, conjunções ou locuções conjuntivas, representam justificativa. Pois, já que, visto que, porque. Então, ó, o valor semântico desse pois é de porque. Indica uma justificativa. Resposta certa, letra A. Eu vou pegar minha sandália porque vai ter questão aqui na frente que eu vou ter que dar uma sandalhada em alguém aí em casa. Eu não vou nem dizer sandalhada, eu vou dizer tamancada. Para você que não é meu aluno e para você que é, mas não me segue no Instagram, está aqui meu Instagram. Momento propaganda. Thaisa Rafaela Cardoso é o meu Insta. Sigam-me. Momento propaganda. Água Indaiá, a melhor água que há. Momento propaganda. Tan, tararam, tan, tan, tan. Momento propaganda. Você está com calor? Abra o espanador. Momento propaganda. Um oferecimento e patrocínio sogra. Hey! Momento propaganda. Momento propaganda. Se você está muito aperreado, se você não saiu como esperava na prova, momento propaganda. Pegue um terço e enfie na garganta. Assim, ó. Eu agora vou andar assim. Momento propaganda. Fé no pai que o concorrente cai. Ihu! Vamos lá. Passamos a propaganda. Voltemos aqui para as questões. Vamos que vamos. Questão 11. Posição da sílaba tônica. Eu acabei de explicar, né? Sobre a posição da sílaba tônica, as palavras língua e porém exercem respectivamente, primeiro língua, depois porém. Os valores de, vamos lá, língua. Para quem está na seca aí, lembre o desenho de uma língua, lembre o que é uma língua. Língua, última, penúltima. Penúltima sílaba mais forte. É uma paroxítona. Língua. Porém, última sílaba mais forte. É uma oxítona. Respectivamente, temos paroxítona e oxítona. Palmas! Eba! Eu vou até comemorar. Palmas, palmas, palmas. Agora não, no final. Vou comemorar com vocês.
Haha. Questão 12. Não é Covid, em nome de Jesus. É alergia. Crise alérgica. Eu estou aqui desde 9h30. São 2h da tarde. Neste ar-condicionado. Sabe como é pobre, né? Entra no ar-condicionado e já fica espirrando. Questão 12. No texto 2, temos a frase no primeiro balão. O computador vai processar agora qual é o assunto mais chato da internet hoje. Na frase A, o computador vai processar agora qual é o assunto mais chato da internet hoje. Oração, pessoal, oração gira em torno do verbo ou locução verbal, certo? Nós contamos a quantidade de orações a partir da quantidade de verbos ou locuções verbais. Simbora. O computador vai processar. O computador vai processar agora qual o assunto mais chato da internet hoje. Mais chato da internet hoje. Vamos lá. Pessoal, para ser período tem que ter oração, tá? Todo período encerra com uma pontuação final, seja um ponto, interrogação, exclamação, vírgulas não separam períodos, tá? O computador vai processar agora qual o assunto mais chato da internet. Gente, aqui eu tenho uma locução verbal, que é quando eu tenho dois verbos juntos, uma forma composta que equivale a uma forma simples. Vai processar equivale a processará. Certo? Quando eu tenho uma locução verbal, nós só contamos uma oração. Por quê? Porque uma oração será um verbo principal e a outra será o verbo auxiliar. Nós só contamos o verbo principal. Para ser verbo principal, as terminações deverão ser AR, ER e R, NDO, ADO e IDO, que são as terminações das formas nominais. Infinitivo, AR, ER e R, particípio, ADO e IDO, gerúndio, NDO. Então, como aqui a gente só tem um verbo principal, a forma composta equivale a uma forma simples, nós temos apenas uma oração. Uma oração, chamada de oração absoluta. Então, nós temos um período, só tem um ponto, né? Um período e uma oração. Acertaram? Que bom! Letra A é a resposta correta. Quem não acertou, preste mais atenção, vá devagar, que vai dar certo. Questão 13. Infere-se no texto 2 que... Texto 2. A tirinha aí, né? O computador vai processar agora qual é o assunto mais chato da internet hoje. Processando. Pronomes neutros. Eu já sabia. Inferências são relacionadas à interpretação textual, ou seja, fazem parte dos elementos implícitos daquilo que a gente olha e começa a analisar e chega a uma conclusão sobre aquele texto, tá? Então, infere-se no texto 2 que os pronomes neutros são assuntos muito tratados na internet de forma positiva. É tão positiva que a pessoa diz, já sabia que era esse assunto. Aqui, ó. Nossa, o computador vai processar agora o assunto mais chato. Se é o assunto mais chato, não é o assunto agradável para todos, né? B. Os pronomes neutros são mas que comando eu vou no
Tra. Os pronomes neutros são tratados, parece um trava-língua. São tratados como assuntos enfadonhos, cansativos, que o povo fala tanto e ninguém resolve nada. Tá aí a resposta correta. Enfadonho é isso. Letra B. Letra C. O computador vai processar quem fala sobre os pronomes neutros. Já pensou? Letra D. O computador terá uma ferramenta que justificará o assunto sobre o uso dos pronomes neutros no dia a dia. Nada a ver. Resposta certa, letra B. Questão 14. Uso do acento indicativo de crase. Não digam lá craseado. Ei, você que está aí em casa, se você usa craseado, você não é meu aluno. Respeite, viu? Respeito é bom e conserva os dentes. Vamos lá. Observe as frases e marque a alternativa correta. Refiro-me às pessoas estudiosas. Refiro-me às pessoas estudiosas que tratam dos pronomes neutros. Galerinha, isso aqui foi estudado em sala de aula. Eu mostrei em uma prova que quando cai as regras do uso do acento indicativo de crase, cai essa regra aqui. Nós sabemos que a regra geral é que o acento grave não é acento crase, viu? O acento grave é usado diante de palavras femininas. Refiro-me às pessoas estudiosas. Pessoas no plural, o as no plural e estudiosas. Tudo bonitinho no plural, né? Correta. Concordância, show de bola. Refiro-me a. Quem se refere, refere-se a alguém, a alguma coisa, a uma pessoa. E pessoas, que é um substantivo, admite o a artigo. Refiro-me, admite o a preposição. Juntando a preposição com o artigo, tem o a com acento grave. Correto. É correto também se fosse tudo no singular. Refiro-me à pessoa estudiosa. Assim também seria correto. Refiro-me à pessoa estudiosa. Beleza. Como é que estaria errado? Refiro-me a pessoas estudiosas. Esse a no singular e o substantivo no plural não pode ter acento. Certo? É o que está errado aí. Vamos lá. Refiro-me às pessoas estudiosas. Sim ou claro? Sim. Às pessoas estudiosas. Tudo bonitinho no plural. Refiro-me à pessoa estudiosa. A no singular, o substantivo feminino no singular e o adjetivo também. Correto? Refiro-me a pessoas, olha, pessoas no plural e o a no singular. Pode não, é regra. Refiro-me à pessoa estudiosa. Aqui há a exigência do acento indicativo de crase, que está faltando. Portanto, resposta correta, letra A. Apenas a primeira e a segunda estão corretas. Bebê! Vamos que vamos! Estamos já concluindo. Segundo o texto 3, sobre o projeto que derruba o uso do acento do pronome neutro nas universidades, instituições de ensino e bancas de concurso, né? Projeto proíbe, olha o título, proíbe linguagem neutra de gênero em instituições de ensino e bancas de concurso. O projeto de lei proíbe instituições de ensino e bancas de concurso examinadoras que proíbe de utilizar os gêneros neutros para referir a pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino, como a população LGBTI. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Autor do projeto, o deputado Júnior Amaral, afirma que nos ambientes formais de ensino e educação não deve ser permitido o emprego da linguagem que, corrompendo as regras gramaticais,
pretende se referir ao gênero neutro, inexistente na língua portuguesa. Este projeto de lei é apresentado em resposta a tentativas isoladas de impor ao conjunto de todo nacional uma visão linguística que reconheceria no português um terceiro gênero, o neutro, ao lado dos gêneros masculino e feminino, diz o parlamentar. Segundo esse texto, o autor do projeto, Júnior Amaral, diz que o gênero neutro é inexistente na nossa língua portuguesa. Gente, está no texto. Volta ao texto, releia que dá certo. B. Júnior Amaral afirma que as regras gramaticais corrompem a língua portuguesa. A língua portuguesa aprova o pronome neutro, pois não corrompe as regras gramaticais. Não é isso que está lá, hein? O gênero neutro é considerado na gramática normativa e por isso foi aprovado no projeto pelo deputado Júnior Amaral? Não. Resposta certa, letra A. A de amor, B de beijinho, G de coração. Vamos lá. Próximas questões. Observe o trecho. Ele servirá de base para as questões 16 a 20. O projeto-lei 5.198/2020 proíbe instituições de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos de utilizarem o gênero neutro para se referir a pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino, como a população LGBTQ, LGBTI. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. A palavra proíbe é acentuada, pois. Proíbe. Proíbe. Vamos lá. Proíbe. Por que é acentuado? Será que é porque é um ditongo? Ditongo é quando nós temos em uma única sílaba vogal e semivogal. Tritongo é quando nós temos em uma única sílaba semivogal, vogal. Não, vogal, semivogal e vogal. Semivogal, vogal e semivogal. Bom, e o hiato é quando elas estão separadas, certo? Sílabas diferentes. Vogais em sílabas diferentes. Proíbe. Esse I acentuado, conforme eu já falei em sala de aula, é um hiato. Beleza. Por que ele é um hiato? Porque ele está em vogais diferentes, separadas, né? Vogal e vogal em sílabas diferentes. Porém, ele é chamado de hiato tônico. Ele é acentuado. Por quê? Porque na sílaba anterior, a terminação é uma vogal. Hiato tônico só será acentuada a vogal se na sílaba anterior tivermos também a terminação de uma vogal. Por este motivo, a resposta correta é a letra B. É um hiato tônico. Beleza? 17. O termo gênero em destaque no trecho é atribuído ao trecho gênero. Olha só. De forma indefinida, de forma definida, de forma incoerente e de forma culta. Professora, como assim? Eu não entendi. Ó. Os gêneros. Peraí, que isso aqui não ficou muito legal, não. Prestem atenção. Os gêneros. O projeto de lei proíbe instituições de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos de utilizarem o gênero neutro para se referir a pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino. Os. Aqui especifica os gênero. Aqui os é um quê? Artigo definido. Definido. Ele define o substantivo gênero, que se refere ao masculino e ao feminino. Por isso que o termo gênero em destaque é atribuído ao trecho de forma definida, galera. Definida. Porque o substantivo vem acompanhado de um artigo. E nós sabemos que o artigo é um determinante. Portanto, resposta certa, letra B. Que orgulho, que orgulho. Vamos para a questão 18. Olha, se eu respondi a questão 17, eu responderei a questão 18 sem nenhum problema. A classe gramatical da palavra gênero, os gêneros são masculino e feminino. Gêneros, substantivo
que determina se é masculino ou se é feminino. E vem acompanhado de quem? Do artigo. Qualquer palavra de qualquer classe gramatical que venha acompanhada de um artigo passa a ser substantivo, porque o artigo tem a função de substantivar uma expressão. Resposta certa, letra D. Verbo é aquilo que a gente pode conjugar. Amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Artigo, o, a, os, as, são definidos. Um, uma, uns e um são indefinidos. Adjetivo é aquele que indica qualidade ou característica ao substantivo. Feio, bonito, inteligente, certo? Portanto, resposta correta, letra D. Questão 19. O A em destaque no trecho não é acentuado por quê? Olha, se eu respondi... Qual é a questão do acento grave? Se eu respondi a questão 14, eu respondo a questão 19 também. Isso aqui foi um prêmio, um brinde, um presente de final de ano, um presente de Mamãe Noel para vocês, queridos. O projeto de lei proíbe instituições de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos de utilizarem o gênero neutro para se referir a. Quem se refere, refere-se a alguém, a alguma coisa, tá? Bom, o verbo exige a preposição. Pessoas é um substantivo feminino que admite o artigo. Então, a mais a com acento grave, tá? Então, a não é acentuado porque pessoas está no plural, substantivo feminino está no plural. Para que esse a seja acentuado, ele também deverá estar no plural. As pessoas, certo? Que eu expliquei agora há pouco. Letra A, o substantivo pessoas está no plural e o a encontra-se no singular. Pronto. Só isso. Substantivo feminino. Pronto. O substantivo pessoas está no masculino. O adjetivo pessoas não concordam com o a. O adjetivo pessoas está no plural e o a encontra-se no singular. Não é adjetivo, é substantivo, certo? Portanto, resposta correta, letra A. E a última questão, em nome de Jesus. O último período do trecho está no tempo. O texto será analisado. Será. Vai acontecer. Vai acontecer. Um dia acontecerá. Será. Vamos lá. Nós temos presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, e futuro do pretérito, do passado. Vamos lá. Cadê o piloto? Só Jesus minha causa. Onde foi que eu botei o piloto azul? Vamos lá. Presente é a ação que acontece no ato da fala. Eu beijo. Pretérito, que é o passado, divide-se em 3. Imperfeito, mais que perfeito e perfeito. O pretérito imperfeito é aquela ação que não chega até o fim. Você foi beijar, a pessoa encostou os lábios e chegou alguém. Ei, menino, deixa de beijar, coisa feia. Sua mãe não lhe deu educação, não? Esse pretérito é imperfeito porque não chegou até o final. Eu beijava e veio alguém e me interrompeu. O pretérito só é perfeito quando chega ao final. Ai, eu beijei, ele beija tão bem.
Pretérito perfeito. Eu beijei. Eu beijei. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado, que a gente chama, né? Termina em ara, era, ira, ora. Eu beijara. Só tem essas terminações, tá? Futuro do presente. Vai acontecer. Igual o primeiro beijo. Um dia acontece, mulher. Tenha calma. Futuro do presente. Eu beijarei. Ai, eu beijarei e sentirei todas as emoções da vida e ficarei muito feliz. O futuro do pretérito é hoje, é hoje, é hoje, vai acontecer. Não foi desta vez. Eu beijaria. Eu beijaria se ele não tivesse me dado um bolo. Então, respondendo a questão 20. Outros, que foi que eu fiz aqui? Respondendo a questão 20. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Será? Será? Vai acontecer. Futuro do presente. Letra D. Ei, galera! Show de bola! Respondemos aí o nosso simulado. Parabéns a todos que obtiveram pontuação ótima, pontuação média, pontuação ruim. O importante é participar. O importante é revisar. Nós estamos aqui para isso. Vamos terminar. Uma musiquinha em homenagem para vocês, meus amores queridos futuros federais. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada.